de hoje eu vou te ensinar a pintar melhor com lápis de cor. Olá pessoal, como vocês estão? Se você é novo ou nova por aqui, prazer, eu sou a Lúcia e sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a usar o melhor do seu lápis de cor. E para isso você não precisa de um lápis super caro, vamos usar esse lápis da Atriz, mas você pode usar qualquer lápis que você tiver aí na sua casa. Eu vou usar uma caixinha de 36 cores, mas não vou precisar de todas essas cores. Mas você pode pintar com uma caixinha de 12 cores, de 6 cores. O importante são os exercícios. E para esse primeiro exercício aqui, eu vou ensinar vocês a fazer a mescla de cores. E mostrar para vocês na prática que a intensidade da mão também importa muito. Nesse primeiro círculo eu dividi ele ao meio e comecei com a cor já com a mão pesada, com a cor bem forte. Foi um vermelho mais alaranjado, depois coloquei o rosa, depois coloquei o amarelo para fazer essa mistura. Não fica uma passagem de cor que dá para ver muito, porque eu já comecei com a mão muito pesada, que é um erro que muitos iniciantes cometem. Então o ideal é você fazer como nessa segunda metade do círculo, começar com a mão bem de leve, sem colocar força, para que você ainda mantenha alguns poros do papel, para quando você acrescentar uma outra cor, agora eu estou vindo com rosa, essa cor possa entrar naqueles poros que ficou e você vai conseguir construir camadas. E dessa forma você vai conseguir mesclar muito melhor. Como dá pra ver aí, já fez um laranja muito melhor mesclando essas três cores. Eu poderia mesclar apenas duas, mas eu quis mostrar pra vocês como acrescentar lápis e camadas diferentes. Daí eu quero um laranja mais rosado, eu volto novamente com o rosa e vou acrescentando. Novamente com a mão de leve e vou construindo as camadas aos poucos. E depois, se eu quiser escurecer mais, eu forço mais a mão. Nesse segundo círculo, eu vou pintar apenas com uma cor para mostrar a vocês que dá para conseguir vários tons usando apenas um lápis. E também preservar um pouco a luz, o branco do papel, pintando bem de leve ou deixando completamente branco. Nesse caso, eu estou pintando bem de leve mesmo. E depois, como eu tenho costume aqui em todos os meus tutoriais, eu vou fazer um desenho, mostrar para vocês na prática pintando um desenho. E o desenho que nós vamos pintar hoje é um desenho de anime, porque muitas pessoas gostam muito de desenhar animes e mangás, e um erro que muitas pessoas cometem é não saber pintar, dar luz e sombra, mistura de cores com lápis de cor. Eu quero mostrar isso para vocês. Nesse terceiro círculo, estou fazendo uma cor laranja, começando do mesmo jeito. Comecei com o vermelho, depois com o amarelo e vou construindo as camadas aos poucos, sem forçar o lápis. Essa folha que eu estou usando é uma folha que tem um pouquinho de textura. Então, pode ser que fique um pouquinho granulado, porque nesse tutorial aqui eu também não estou me preocupando em fazer perfeito. É uma coisa mais rapidinha, só para vocês entenderem a lógica mesmo. Quando eu for fazer o desenho definitivo, eu vou fazer com mais calma, mais demorado, para ficar melhor. Mas já fica um laranja bem bonito essa mistura. E se você tiver mais paciência para passar o lápis em apenas um sentido, não fica essas marcas como ficou no meu. Agora um pouquinho de escala tonal, para mostrar para vocês que com o mesmo lápis é possível você alcançar várias graduações de cores. Novamente lembrando, se você começar já do forte, a não ser que você comece do forte e depois construa o degradê inverso, também dá. E vá para o fraco. Mas para construir esses degradês, o importante é começar bem clarinho. Novamente com o azul, estou fazendo assim. Agora eu vou fazer um pouco com o rosa. E ficou assim os degradês. Dá para conseguir ainda mais cores nessa escala tonal. É a mesma fórmula de você fazer escala tonal com um lápis grafite, que você vai do claro para o escuro para conseguir o melhor do lápis. Agora mais algumas misturas de cores. Vou misturar o verde com o azul, que você consegue um novo tom de verde misturando essas duas cores, verde claro com o azul mais claro. Dá um verde um pouco diferente. E são várias as misturas que você consegue fazer. Marrom com verde também, você consegue um verde mais cor de folha seca, ou verde militar, é bem legal. Olha como fica bem interessante essas misturas de cores.
eu consigo vários outros tons. Agora eu vou passar aqui uma mecha de cabelo para exemplificar aqui para vocês. A primeira mecha eu vou pintar apenas com a cor cinza e depois vou fazer alguns retoques de preto. E vou deixar, claro, algumas áreas mais claras para aparecer a luz. Eu fiz bem rapidinho, bem rabiscado mesmo, que é só para exemplo. No desenho eu vou mostrar com mais calma para vocês poderem entender melhor. E é isso. Para essa segunda mecha eu já vou usar o cinza como base, mas também vou mesclar azul, um pouco de verde, um pouco de roxo, para vocês poderem identificar como fica legal essa mistura na prática, assim, dentro de alguns objetos. Se você for desenhar, por exemplo, uma fruta, fica muito legal você colocar cores opostas, eu acho que fica bem interessante essa mistura. E nas mechas do cabelo, eu acho lindo aquelas pinturas de anime que você vê que o cabelo do personagem é verde, por exemplo, mas ele não tem só verde, ele tem nuances de azul, um pouquinho de roxo, e isso dá mais profundidade e fica mais bonito visualmente. Na primeira mecha eu só passei o preto, e dá para vocês verem a diferença. Dá para você fazer um cabelo apenas com uma cor, mas você tem que colocar mais escalas tonais do que eu pus aí para ficar legal. E a segunda mecha fica bem mais chamativa aos olhos, mais interessante. Eu acho bem interessante mesmo. Ficou até mais bonito no desenho, mas não foi de propósito não. Agora vamos passar ao desenho aqui para vocês poderem ver na prática. E pratiquem também junto comigo, pegue o seu papel aí, seu lápis de cor e vem praticar aqui nesse vídeo que você vai aprender muitas coisas. Então vamos aí para a prática. E vamos pintar o personagem Ciel, do anime Black Butter. Eu vou começar com a pele. Eu sempre começo, quando a pele é clara, eu começo com esse rosa clarinho. Se a pele fosse uma pele preta, eu começaria com um marrom clarinho e depois ia mesclando um pouco de azul e tal para fazer a pele. Eu posso trazer também outro tutorial ensinando outro tom de pele para pintar aqui. Mas para essa pele dele que é bem clarinha, eu vou usar 2 tons de rosa inicialmente. Peguei esse rosa mais clarinho e depois um rosa mais chiclete assim para fazer um pouco das sombras. E vou mesclando com a mão bem de leve, vou passar esse rosa mais clarinho aí em tudo, ele é um rosa mais amarelado mesmo. Dá para fazer também com vermelho e amarelo, caso você não tenha nenhum tom desse tom para fazer a pele, dá para passar um pouco de amarelo bem clarinho, depois vermelho bem clarinho. Dessa forma você consegue construir uma pele clara bem interessante com lápis de cor. Eu vou passar todo esse tom e depois vou coloquei também um pouco de roxo para fazer a sombra aqui do pescoço. Você pode colocar azul também para dar um contraste, fica bem interessante. Esse é um desenho que eu quero me arriscar a fazer um tipo de pintura mais colorida. Estou me inspirando na capa de um volume desse mangá, onde a autora colocou bastante cores, nuances de cores, principalmente no cabelo do Ciel. O cabelo dele é cinza, mas eu quero colocar bastante reflexos aqui, uma cor diferente para ficar legal. Mesclei também um pouquinho de amarelo na região dos olhos para puxar mais a luz. Aí fui com um vermelho, que é mais alaranjado, para realçar as sombras, mas eu costumo também colocar marrom ou um pouco de roxo, se for uma pintura com um tom mais frio. Aí as sombras dependem da tonalidade que é o seu desenho. Se é um desenho com cores mais quentes, com cores mais frias, com cores mais rosas, depende muito. Eu estou usando aí para a pele essas cores, mesclando vermelho, marrom, rosa, amarelo, um pouquinho de roxo, para dar essas nuances. Eu já trouxe desenhos aqui também feitos só com cores quentes, eu vou deixar nos cards caso vocês queiram ver. E para o olho dele é a mesma coisa, o olho dele é azul, então eu coloquei um azul mais claro e depois passei um azul escuro, volto com um azul claro, vou fazendo essas misturas para poder ficar bem interessante. O branco, eu quase nem usei branco nessa pele, que o branco é para ajudar a misturar as cores e fica bem legal, mas como eu tô colocando uma tonalidade bem clarinha em tudo, não foi necessário o uso do branco. Eu achei que as cores já se mesclaram muito bem entre si sem a ajuda do branco. E eu vou contornar esse desenho com caneta nanquim. Mas caso você não tenha caneta nanquim, dá para contornar com caneta Bic preta, que fica bem legal. Eu, antes de ter essas canetas nanquim, todos os meus desenhos eram contornados com caneta Bic, que eu acho que fica um detalhamento mais fino, mais interessante do que contornar com o próprio lápis de cor preto. Quando a gente é criança, a gente tem a tendência a usar o lápis de cor preto para contornar tudo. Pelo menos eu era assim. Então o lápis de cor preto acabava sempre, era o primeiro a acabar. Hoje em dia eu já contorno com caneta, com aquela caneta Stabilo, com caneta nanquim. Não uso muito lápis de cor preto para contornos.
Aqui no cabelo eu vou usar um pouco de preto. Como o cabelo dele é cinza, eu vou usar cinza. Mas vou puxar também para o verde, para o azul, um pouco de roxo. Vou mesclar aqui para fazer essas mechas ficarem mais bonitas, mais chamativas. E para o cabelo, a dica que eu tenho é paciência. Se você começar com muita falta de paciência nessa parte, vira uma coisa muito estranha. Porque isso eu falo por experiência própria. Várias vezes, quando eu comecei a pintar com lápis de cor, eu colocava muita força na mão e pintava em várias direções diferentes. Então não dava para fazer a luz. Virava tudo um desenho de uma cor só. Então, para você conseguir fazer bastante pontos de luz e sombra no cabelo, pegue mecha a mecha, ao invés de pintar tudo de uma vez, pegue mecha por mecha e vai detalhando, reforça onde você acha que ficaria interessante a sombra, deixa mais claro, ou até o uso da borracha também para fazer pontos de luz é interessante, você pode passar para estar fazendo pontos brancos, também fica muito interessante. Mas pegue mecha por mecha, não faça o cabelo todo de uma vez, que não fica legal. A pele eu fui fazendo toda de uma vez, assim, passei o rosa claro e depois fui colocando as sombras todas de uma vez. Mas para o cabelo eu estou fazendo mecha a mecha. Então esse desenho, apesar de ser um desenho relativamente pequeno, que é um tamanho A5, é um desenho que eu não tô com muita pressa. Então, no total, eu estou passando aqui rápido para vocês acelerado, porque senão aquele detalhe, ninguém vai assistir. Porém, eu acho que eu levei umas 2h30, em média, para terminar esse desenho. Ou seja, minha única reclamação do lápis de cor é que eu acho que é uma mídia realmente demorada. Mas dá para conseguir resultados incríveis, porque você tem muita segurança ao pintar. É diferente de tinta, que às vezes o pincel espalha demais e tal. Como o lápis de cor, você pode colocar a ponta dele bem fina, você tem muita precisão. Eu vou fazer o contorno de todo o cabelo também. Estou usando uma caneta de espessura fina, número 1, para fazer. Porque eu quero fazer um detalhe de arte final aqui também, só para ficar bonito mesmo. Mas eu poderia também ter feito com o próprio lápis de cor. Mas como eu já fiz a pele com caneta, eu acho que ia ficar um pouco destoante se eu usasse o lápis de cor para fazer o contorno das mechas. E para o terno dele, a camisa de dentro é branca, porém eu vou colocar também as mesmas nuances que eu coloquei no cabelo, para não ficar uma coisa muito destoante, para ficar legal. Isso é uma coisa mais de composição mesmo, de treino, de desenho. Antigamente eu colocava tudo na cor certa. Por exemplo, eu ia pintar a grama. Aí eu falava, não, a grama é verde, então só podia ser verde. A árvore é verde, só podia ser verde. A terra é marrom, sei lá. A pele do personagem é tom de pele, então eu jamais poderia pensar em, sei lá, vou misturar roxo na pele. Não, eu não pensava isso. Então os meus desenhos eram um pouco sem vida. E depois que eu comecei a perder o medo de me arriscar, eu comecei isso na aquarela, perder o medo de misturar cores. E no lápis de cor, eu fui perdendo com o tempo. Então, a partir do momento em que eu perdi o medo e comecei a usar nas cores, os meus desenhos ganharam vida, ficaram muito mais interessantes, mais bonitos. Os meus desenhos antigos eram todos cor chapada. Se eu fosse usar um rosa no vestido, por exemplo, de uma personagem, eu não podia misturar um rosa com roxo ou com vermelho. Eu falava, não, isso aqui é rosa. Então, a mistura de cores é o que dá profundidade e que torna interessante o desenho. E eu recomendo que vocês usem uma folha um pouco mais grossa. Essa folha que eu estou usando é do meu sketchbook, ele é um sketch comum, de folha sulfite mesmo. Só que é um sulfite mais grosso, eu acho que tem 120 assim, de gramatura. E ficou assim o resultado final. Eu gostei bastante, dá pra ver muito aí sobre as nuances de cores e tal. E se você chegou até aqui no vídeo, se inscreva no canal, todas as semanas tem vídeos novos aqui. E em breve farei um vídeo comemorando finalmente os 1000 inscritos que chegou. Depois de 2 anos e meio aqui tentando, finalmente cheguei nessa marca. Se você puder me ajudar a crescer um pouco mais, para quem sabe monetizar meu trabalho aqui, eu ficarei eternamente grata. Espero que esse tutorial tenha servido de alguma coisa para vocês, essas dicas, e você não precisa ter materiais caros e chiques para fazer um bom desenho. Você pode fazer um desenho incrível usando o que você tem aí na sua casa. Então é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Assistam outros vídeos no canal. Nos vemos no próximo vídeo, e se você chegou até aqui, deixa aí eu venci, que eu vou saber que você chegou. Tchau, tchau!